publicado em grego, conforme o antigo manuscrito por Gilberto Galtrinos, de Vita et Morte Moisis, livro 3, página 206, reproduzido por Laurent Moschemius, nas suas Observações Sagradas e Histórico-Críticas, Amsterdã. Traduzido e explicado pela primeira vez por Eliphas Levi. Noctemeron quer dizer o dia da noite ou a noite alumiada pelo dia. É um título análogo ao da luz saindo das trevas. Título de uma obra hermética assaz conhecida. Poderíamos traduzi-lo assim: A Luz do Ocultismo. Este monumento da alta magia dos assírios é muito curioso para nos dispensar de fazer sobressair a sua importância. Não somente evocamos Apolônio, talvez chegamos a ressuscitá-lo. O Noctemeron. Primeira hora. Na unidade, os demônios cantam os louvores de Deus. Perdem a sua malícia e a sua cólera. Segunda hora. Pelo binário, os peixes do zodíaco cantam os louvores de Deus. As serpentes de fogo se entrelaçam em redor do caduceu, e o raio torna-se harmonioso. Terceira hora. As serpentes do caduceu de Hermes se entrelaçam 3 vezes. Cerbero abre a sua tríplice goela e o fogo canta os louvores de Deus pelas 3 línguas do raio. Quarta hora. Na quarta hora, a alma volta a visitar os túmulos. É o momento em que se acendem as lâmpadas mágicas nos 4 cantos dos círculos. É hora dos encantamentos e prestígios. Quinta hora. A voz das grandes águas canta o Deus das esferas celestes. Sexta hora. O espírito fica imóvel, vê os monstros infernais caminharem contra si e fica sem temor. Sétima hora. Um fogo que dá a vida a todos os seres animados é dirigido pela vontade dos homens puros. O iniciado estende a mão e os sofrimentos cessam. Oitava hora. As estrelas se falam. A alma dos sóis correspondem com o suspiro das flores. Cadeias de harmonia fazem corresponder entre si todos os seres da natureza. Nona hora. O número que não deve ser revelado. 10ª hora. É a chave do ciclo astronômico e do movimento circular da vida dos homens. 11ª hora. Nas asas dos gênios se agitam com um ruído misterioso. Eles voam de uma esfera a outra e levam, de mundo em mundo, as mensagens de Deus. 12ª hora. Aqui se realizam pelo fogo as obras da eterna luz. Explicação. Estas 12 horas simbólicas, análogas aos signos do zodíaco mágico e aos trabalhos alegóricos de Hércules, representam a série das obras da iniciação. É preciso, pois, primeiro, dominar as paixões mais e forçar, conforme a expressão do sábio Hierofante, os próprios demônios a louvarem a Deus. Segundo, estudar as forças equilibradas da natureza e saber como a harmonia resulta da analogia dos contrários. Conhecer o grande agente mágico e a dupla polarização da luz universal. Terceiro, iniciar-se ao simbolismo do ternário, princípio de todas as iegonias e de todos os símbolos religiosos. Quarto, saber dominar todos os fantasmas da imaginação, o triunfar de todos os prestígios. Quinto, compreender como a harmonia universal se produz no centro das 4 forças elementares. Sexto, tornar-se inacessível ao temor. Sétimo, exercitar-se na direção da luz magnética. Oitavo, aprender a prever os efeitos pelo cálculo de ponderação das causas. Nono, compreender a hierarquia do ensino, respeitar os mistérios do dogma e calar-se diante dos profanos. 10º, estudar a fundo a astronomia. 11º,
iniciar-se pela analogia às leis da vida e da inteligência universais. 12º, operar as grandes obras da natureza pela direção da luz. Eis aqui, agora, os nomes e as atribuições dos gênios que presidem as 12 horas do Nuctemeron. Por estes gênios, os antigos hierofantes não entendiam nem deuses, nem anjos, nem demônios, mas sim forças morais ou virtudes personificadas. Gênios da primeira hora: Eiglot, gênio das neves; Mishkun, gênio dos amuletos; Raven, gênio da dignidade; Papus, médico; Simbuk, juiz; Raspuia, necromante; Zoum, gênio do escândalo. Explicação: é preciso tornar-se o médico e o juiz de si mesmo para vencer os malefícios do necromante. Conjurar e desprezar o gênio do escândalo. Triunfar na opinião que gela todos os entusiasmos e confunde todas as coisas numa mesma fria palidez, como faz o gênio das neves. Conhecer a virtude dos signos e prender, assim, o gênio dos amuletos para chegar à dignidade de mago. Gênios da segunda hora: Cicera, gênio do desejo; Torvatus, gênio da discórdia; Nitibus, gênio das estrelas; Isarbin, gênio dos mares; Sachilupe, gênio das plantas; Baclis, gênio da medida e do equilíbrio; Labezerim, gênio do êxito. Explicação: é preciso aprender a querer e transformar assim em força o gênio do desejo. O obstáculo da vontade é o gênio da discórdia, que se prende pela ciência da harmonia. A harmonia é o gênio das estrelas e dos mares. É preciso estudar as virtudes das plantas, entender as leis do equilíbrio da medida, para chegar ao êxito. Gênios da terceira hora: Aabe, gênio do temor; Flogabitus, o gênio dos ornamentos; Eimus, gênio destruidor dos ídolos; Mascarum, gênio da morte; Zarobe, gênio dos precipícios; Butatar, gênio dos cálculos; Caor, gênio da decepção. Explicação: quando, pela força crescente da tua vontade, tiveres vencido o gênio do temor, saberás que os dogmas são os ornamentos sagrados da verdade desconhecida ao vulgo, mas destruirá na tua inteligência todos os ídolos e prenderás o gênio da morte. Sondarás todos os precipícios e submeterás até o infinito a proporção dos teus cálculos. Assim, evitarás para sempre os enganos do gênio da decepção. Gênios da quarta hora: Falgus, gênio do juízo; Tagrinos, gênio da confusão; Estibus, gênio da adivinhação; Farzu, gênio da fornicação; Cislau, gênio dos venenos; Chicron, gênio do amor dos animais; Acla-Air, gênio do jogo. Explicação: a força do mago está no seu juízo, que lhe faz evitar a confusão que resulta da antinomia e do antagonismo dos princípios. Pratica a adivinhação dos sábios, mas despreza os prestígios dos encantadores, escravos da fornicação. Artistas em venenos, servidores do amor dos animais. Triunfa, assim, da fatalidade, que é o gênio do jogo. Gênios da quinta hora: Zerrina, gênio das enfermidades; Tabliblik, gênio da fascinação; Tacrital, gênio da goécia; Suplatô, gênio do pó; Zair, gênio dos antimônio dos sábios; Barcos, gênio da quintessência; Camaissar, gênio da união dos contrários. Explicação: triunfando das enfermidades humanas, o mago não é mais joguete da fascinação. Lança aos pés as vãs e perigosas práticas da goécia, cuja força está toda num pó,
que o vento leva, mas possui o antimônio dos sábios. Arma-se com todas as forças criadoras da quintessência e produz a vontade, a harmonia que resulta da analogia e da união dos contrários. Gênios da sexta hora. Tabris, o gênio do livre-arbítrio. Susabo, gênio das viagens. Ernibos, gênio dos frutos. Nitika, gênio das pedras preciosas. Atã, gênio que esconde os tesouros. Atifas, gênio dos enfeites. Zarém, gênio vingador. Explicação. O mago é livre, é o rei oculto da terra e a percorre como seu domínio. Nas suas viagens, aprende a conhecer os sucos das plantas e dos frutos, as virtudes das pedras preciosas. Força o gênio que esconde os tesouros da natureza a lhe dar todos os seus segredos. Penetra assim nos mistérios da forma, compreende os enfeites da terra e da palavra, e se é desconhecido, se os povos lhe são inhospitaleiros, se passa fazendo bem e recebendo ultrajes. É sempre seguido pelo gênio vingador. Gênios da sétima hora. Sialul, gênio da prosperidade. Sabros, gênios que sustenta. Librabis, gênio do ouro oculto. Mitsgitari, gênio das águias. Kalsub, gênio encantador das serpentes. Salilos, gênio que abre as portas. Jazé, gênio que faz ser amado. Explicação. O setenário exprime o triunfo do mago. Dá a prosperidade aos homens e às nações, e os sustenta pelos seus ensinos sublimes. Voa como a águia, dirige as correntes do fogo astral representadas pelas serpentes. Todas as portas do santuário lhe são abertas, e todas as almas que aspiram à verdade lhe dão sua confiança. É belo em elevação moral, e traz consigo, em toda parte, o gênio pelo poder do qual alguém é amado. Gênios da oitava hora. Nantur, gênio da escritura. Tógalas, gênio dos tesouros. Zalburis, gênio da terapêutica. Atipum, gênio das pombas. Tukifat, gênio do Shamir. Zizuf, gênio dos mistérios. Kuniali, gênio da associação. Tais são os gênios que obedecem ao verdadeiro mago. As pombas representam as ideias religiosas. O Shamir é um diamante alegórico que, nas tradições mágicas, representa a pedra dos sábios, ou esta força baseada na verdade e a qual nada resiste. Os árabes dizem ainda que o Shamir, dado primitivamente a Adão e perdido por ele depois da sua queda, foi achado por Enoque e possuído por Zoroastro, que depois Salomão o recebeu de um anjo, quando pediu a Deus a sabedoria. Por meio deste diamante mágico, Salomão cortou, sem esforço e sem martelo, todas as pedras do templo, somente tocando-as com o Shamir. Gênios da nona hora. Rishnush, gênio da agricultura. Suclagos, gênio do fogo. Kirtabos, gênio das línguas. Sablil, gênio que descobre os ladrões. Shashil, gênio dos cavalos do sol. Colopatiron, gênio que abre as prisões. Zefar, gênio da escolha irrevogável. Explicação. Este número, diz Apolônio, deve ser passado em silêncio, porque contém os grandes segredos do iniciado. Há forças que faz a terra fecunda, os mistérios do fogo oculto, a chave universal das línguas, a segunda vista, diante da qual os malfeitores não poderiam ficar escondidos. As grandes leis do equilíbrio e do movimento luminoso, representadas pelos 4 animais simbólicos na Cabala e na mitologia dos gregos pelos 4 cavalos do Sol. A chave da emancipação dos corpos e das almas, que abre todas as prisões,
e esta força da escolha eterna que termina a criação do homem e o fixa na imortalidade. Gênios da 10ª hora. César Bill, o diabo ou gênio inimigo. Azeufe, matador de crianças. Armilos, gênio da cupidez. Catares, gênio dos cães e dos profanos. Razanil, gênio da pedra de ônix. Buchafi, gênio das estringes. Matsu, gênio das vãs aparências. Explicação. Os números acabam em 9 e o sinal distintivo da dezena é o 0, sem valor próprio ajuntado à unidade. Os gênios da 10ª hora representam, pois tudo que, nada sendo por si mesmo, recebe uma grande força da opinião e pode sofrer, por conseguinte, a onipotência do sábio. Caminhamos aqui num terreno ardente e nos permitirão não explicar aos profanos nem o diabo, que é o seu senhor, nem o matador de crianças, que é o seu amor, nem a cupidez, que é o seu Deus, nem os cães, aos quais não os comparamos, nem a pedra de ônix, que lhes escapa, nem as estriges, que são suas cortesãs, nem as falsas aparências que tomam pela verdade. Gênios da 10ª hora. Aeglum, gênio do raio. Suflas, gênio das florestas. Faldor, gênio dos oráculos. Rosabes, gênio dos metais. Adjuxas, gênio dos rochedos. Zofas, gênio dos pentáculos. Alacho, gênio das simpatias. Explicação. O raio obedece ao homem, torna-se o veículo da sua vontade, o instrumento da sua força, a luz dos seus fachos. Os carvalhos das florestas sagradas dão oráculos. Os metais se transformam e se mudam em ouro, ou tornam-se talismã. Os rochedos se separam da sua base, arrastados pela lira do grande hierofante. Tocados pelo misterioso Shamir, mudam-se em templo ou palácio. Os dogmas se formulam, os símbolos representados pelos pentáculos tornam-se eficazes. Os espíritos são presos por forças simpáticas e obedecem às leis da família e da amizade. Gênios da 12ª hora. Tarab, gênio da concussão. Mishran, gênio da perseguição. Labos, gênio da inquisição. Calab, gênio dos vasos sagrados. Ab, gênio das mesas reais. Marnés, gênio do discernimento dos espíritos. Selém, gênio do favor dos grandes. Explicação. Eis agora a que sorte devem esperar os magos, e como se consumará o seu sacrifício. Porque depois da conquista da vida, é preciso saber sacrificar-se para renascer imortal. Sofrerão a concussão. Perdi-lhes-ão ouro, prazeres, vinganças. E se não satisfizerem a cupidez do vulgo, estarão expostos à perseguição, à inquisição. Mas ninguém profana os vasos sagrados. Eles são feitos para as mesas reais, isto é, para os banquetes da inteligência. Pelo discernimento dos espíritos, saberão abster-se do favor dos grandes e ficarão invencíveis na sua força e na sua liberdade.